Contar um bastidor para vocês, isso é uma coisa que, obviamente, fiquei sabendo à parte, sobre o Oscar e o Wendel, por exemplo. Os jogadores do São Paulo, mais uma vez, se manifestaram, entraram em contato com os jogadores, falaram com eles. Lucas, Rafinha, Luiz Gustavo, o próprio Luiz Gustavo estava na Copa do Mundo 2014, que foi a única que o Oscar também foi. Só para vocês terem referência, para vocês poderem ligar as coisas aos fatos. Estão falando com os jogadores, o jogador perguntou, mas como é que é? Como é que é o dia a dia? Os caras falaram para eles assim, de verdade, ó, a CLT nunca atrasa, o São Paulo todo ano fecha redondo com a gente, nunca fica com dívida de nada, mas às vezes realmente tinha uns atrasos. Aí os caras explicaram, só que o São Paulo agora fez o fundo de investimentos, agora tem uma questão de garantia dos pagamentos serem régios, estarem sempre em dia, mas o São Paulo sempre fecha o ano arcando com seus compromissos e de qualquer maneira. O grupo é muito fechado, o ambiente é muito bom. Se vocês chegarem, vocês vão ser abraçados pelo grupo, vocês vão ser super bem recebidos e muito com certeza vocês vão ser recebidos pela torcida, vocês encaixam no estilo de jogo, no jeito do técnico, falaram bem do Subeldia. São coisas importantes quando a gente escuta, né? Dos jogadores tendo esse tipo de participação, nível de engajamento e nível de atuação, porque os caras funcionam como embaixadores do clube. Aí você fala assim, mas é só o Rafinha. Não, são muitos jogadores. São muitos jogadores participando, a troca de ideias é muito grande. E o São Paulo também se fia muito, porque, por exemplo, o Oscar conversou com o Lucas. São dois meninos que saíram da base, o Lucas saiu como herói e o Oscar saiu como vilão. O Lucas voltou, foi mais herói ainda, foi mais ídolo, e essa troca deles é muito importante, porque o Lucas passou por uma coisa exatamente igual. Não quero voltar, quero Europa, eu vou ficar fora, minha família, qualidade de vida, voltar para o Brasil ainda, não sei, esses planos, não sei o quê. É uma das coisas que mais acabam encaminhando e que acabam ajudando, porque os jogadores eles se identificam, eles projetam o que eles viveram com base no retorno, com base na readaptação depois de 10 anos, 15 anos de Europa, como é o caso do Wendel, como é o caso do Oscar, por exemplo, desses jogadores e de outros que o São Paulo conversa em paralelo para outras posições. O Oscar ontem publicou um story falando sobre, assinando camisa de meninos que estavam lá pedindo camisa do São Paulo, falando que queriam que ele jogasse no São Paulo, e o Oscar todo solista, ele publicou isso nas redes sociais dele, e a esposa dele, que está tendo a rede dela inundada por jogador, por mensagens, igual foi na época do Lucas, de torcedores do São Paulo, a mulher dele está curtindo todos os posts sobre relacionado à história dele no São Paulo. Então, acho que está uma onda positiva. O Casares ontem, para quem não acompanhou, falou que o Oscar, apesar dele ter falado que o Plihal noticiou que ele disse que não viria nesse momento, o Casares disse que nas conversas com o jogador ele ficou de dar uma posição entre Natal e Ano Novo para o clube. Existe uma esperança e uma expectativa. As postagens do Oscar, obviamente, podem não significar nada, como pode ter um indício claro de que essa movimentação do torcedor de São Paulo ela convence qualquer um. Então, assim, a forma como o São Paulino lida, a forma como o jogador ele se sente acolhido e se sente abraçado, isso pode fazer uma grande diferença. O próprio Wendel é um jogador aí que está em fase de detalhes finais para o São Paulo conseguir anunciar a sua primeira contratação. Está realmente nos pequenos detalhes. A gente tem um nível de expectativa grande, inclusive eu apurei sobre isso, pode ser que até hoje a gente consiga ter alguma notícia sobre isso. Vamos ficar na torcida. E aí a gente sabe que com os reforços de jogadores como esse, desse nível como a gente está falando, abriria um caminho muito grande.